Então, o primeiro ponto, quando a gente, após discutir, após identificar a necessidade da PrEP, é fazer a testagem para o HIV. Né? O exame para o HIV, ele deve ser realizado preferencialmente pelo teste rápido, porque o teste rápido está na unidade de saúde, é um teste diagnóstico, né? Lembrando que o teste, quando dá positivo, ele tem que ser repetido com a outra metodologia, que também tem na unidade de saúde, né? Então, geralmente, a unidade de saúde tem dois tipos de testes, um para contraprova, né? Mas pode ser pelo HIV laboratorial. A testagem pelo teste rápido, o melhor motivo é porque é um teste rápido e dá para a gente tomar as medidas e a indicação da PrEP. Então, a pessoa, ao ser atendida, ser identificada que está no perfil de PrEP, né, deve-se fazer, né, o aconselhamento, a realização do HIV. Se essa pessoa é HIV negativa, né, essa pessoa pode ter indicação de PrEP, né, se assim ela quer, se assim a equipe identificou, né, o médico identificou. É, com esse exame HIV positivo e com a prescrição, ela pode tirar, no máximo, em 7 dias a PrEP. Então, a validade do exame HIV para retirada da PrEP são 7 dias do dia da realização. Lembrando que tem que ser exame com laudo. A gente vai falar um pouquinho mais disso, que eu sei que algum desses termos aqui, como o DM, são termos novos, né? Então, a prescrição da PrEP, ela pode se dar na unidade básica de saúde, no consultório médico, e a pessoa vai retirar o medicamento na UDM, né? Preferencialmente no mesmo dia, né? Quanto mais perto for daquele teste, é o mais indicado. Passou de 7 dias, a UDM, né, que é a unidade dispensadora de medicamento, não libera medicamento. Se o usuário chegar após esse prazo, vai ter que fazer outro exame de HIV no serviço de origem. Não é a UDM que vai fazer o teste de HIV, não. Ele vai ter a responsabilidade daquele serviço de origem refazer o teste. Uma discussão que tem muito é o uso do autoteste. Acho que alguns já conhecem, né? O autoteste, ele pode ser realizado pelo usuário. Ele nunca serve como um diagnóstico no primeiro dia, né? Então, no primeiro, para a primeira prescrição, deve-se ter o teste rápido ou um teste laboratorial. A exceção, né? Isso foi principalmente para esse momento agora de pandemia, são para aquelas pessoas que estão sendo atendidas por telemedicina e que fazem o autoteste na frente, executam lá na frente do médico, na telemedicina, e o médico faz um laudo, um relatório baseado naquela execução. E aí ele está assumindo que viu o teste e que fez a leitura do teste. Além disso, né, as UDMs elas vão estar liberando também para os usuários de PrEP até, no máximo, 5 autotestes, porque aí eles podem estar indicando para parceiros sexuais, para amigos, para pessoas conhecidas que achem que precisam ser testadas também. Então, depois da sensibilização, o primeiro grande momento é diferenciar quem é HIV negativo e HIV positivo. Então, as pessoas HIV positivas que são diagnosticadas nesse momento precisam ser encaminhadas para o tratamento. Os HIV negativos, a gente precisa avaliar se houve uma exposição recente, se está possivelmente em um período de janela imunológica, se está com a infecção aguda do HIV. Então, a gente tem que afastar a presença do HIV para poder fazer a prescrição da PrEP. Pronto, aqui a gente tem um fluxograma, né, que é do programa estadual, fluxograma aqui feito pelo Dr. Almir, né, que fala um pouco da rede de atenção à saúde relacionada ao atendimento à PrEP. Né? Então, a gente tem uma pessoa que foi atendida lá no consultório, né, para disponibilizar a PrEP. Essa pessoa apresenta um teste reagente para HIV ou apresenta
sinais e sintomas de infecção aguda pelo HIV. Então, para essa pessoa, a equipe de atenção primária deve solicitar o exame de carga viral e encaminhar para um ambulatório de referência, o SEMASC Campos. Atualmente, a gente só tem uma referência. O Hospital Universitário também atende alguns pacientes com HIV. Alguns estão no setor privado também, mas a referência pública ainda é só o SEMASC Campos. Essa pessoa não vai fazer PrEP, vai fazer a terapia antirretroviral, a TAR. A pessoa apresenta um teste de HIV não reagente nos últimos 7 dias, se expõe com frequência ao HIV nas relações sexuais. Então, se tem história de relatos, né, de muita exposição sem preservativo ultimamente, é muito importante que se afaste a possibilidade de infecção aguda pelo HIV, né, porque essa pessoa tem indicação de PrEP, né, realizar a prescrição e encaminhar para um UDM. A pessoa é atendida e apresenta indicação para PrEP. O que quer dizer isso? A pessoa quer fazer PrEP, mas como eu falei, ontem ela se expôs aí nas últimas 72 horas, ela se expôs numa relação sexual sem preservativo, então ela não tem indicação de fazer PrEP naquele momento. Ela tem indicação de fazer uma PEP por 28 dias e depois, né, ela vai fazer, se ainda quiser depois, né, ela vai fazer a PrEP. Mas a indicação é fazer a PEP. Então, sempre observar isso. Mas a pessoa, quando procura a gente, tem sinais e sintomas de alguma IST. Aí a gente precisa fazer o diagnóstico da IST, tratar a IST, fazer o manejo de acordo com o fluxo local, se é um manejo que se faz na atenção primária, ou se é algum manejo, alguma IST que precise de uma referência secundária. Aí. A pessoa apresenta um teste reagente para sífilis, hepatite B e C, verificar a necessidade de vacinação contra a hepatite B, né? Sempre lembrar isso, olha, a gente focou muito o HIV, mas lembrar disso, né? Que hepatite B é uma vacinação universal. Então, nossa população jovem, principalmente a mais exposta, é fundamental que a gente sempre confira se eles já estão vacinados para hepatite B. Fazer o diagnóstico, né, dessas doenças aí. Se for sífilis, trata na unidade básica de saúde. Né? B e C, por enquanto, a gente encaminha para referência ainda, para o acompanhamento e tratamento. Mas, em breve, a gente vai estar ampliando um pouco também o cuidado às pessoas com hepatites virais na atenção primária. Pessoal, aqui é outro fluxograma também do programa estadual para o atendimento à PrEP. Então, esse é um resumo, né, de tudo que a gente falou aí. Então, há um acolhimento com avaliação do risco, observar se foi uma demanda espontânea ou foi referenciada, né? De repente, pode vir uma consulta da enfermagem, né, do enfermeiro, da enfermeira, que vem, olha, fulano de tal, tem uma exposição, isso pode ter trazido, por isso que a prescrição, apesar de, nesse momento, ela está na atenção primária, ela está focada no médico, a prescrição, né? Mas a identificação da necessidade, né? Ela pode estar vindo do enfermeiro e de outros profissionais da atenção primária. Né? Outros profissionais podem identificar também essa demanda e trazer e conversar com os clientes sobre isso. Né? Então, após a avaliação de indicação da PrEP, afastar a necessidade de PEP. Se PEP, a gente já falou, encaminha para um serviço de PEP. Se a PEP se a PrEP está indicada, se ela não está indicada, orientar o foco na prevenção combinada, né? Orientar esse foco na prevenção combinada e disponibilizar insumos de prevenção. Se está indicada, realizar uma consulta médica ou de enfermagem, realizar os testes rápidos. Teste rápido positivo, como a gente falou, notificar o caso, comunicar o diagnóstico, encaminhar para tratamento. Se o teste de HIV é negativo,
a gente vai fazer a prescrição e encaminhar para uma unidade dispensadora do medicamento, para dispensar a medicação para 30 dias, né? Além disso, a gente vai investigar outras ISTs, vacinar para hepatite B, se não for vacinado. Então, após isso, a gente vai prescrever, o usuário vai pegar, mas a gente já vai deixar agendado um primeiro retorno para 30 dias. Esses 30 dias são fundamentais, né, para a gente avaliar adesão, testar outra vez o HIV. Toda consulta de PrEP tem que testar HIV e as outras infecções também, né? A gente tem que ir atrás das outras infecções. Avaliar aspectos clínicos, laboratoriais e se houve uma boa adesão, se a pessoa quer manter, né, tem um estilo de vida que vai manter a PrEP, essa segunda prescrição já pode ser para 90 dias. E aí a gente encaminha, né, com o pedido específico, essa liberação para 90 dias. Então, o segmento dessas pessoas que usam PrEP, né, depois daquele primeiro mês, a gente vai ter consultas trimestrais, né, onde a gente tem sempre a testagem do HIV, observar a tolerabilidade, adesão, é fundamental a adesão para garantir a diminuição da transmissão do HIV, sempre trabalhar a redução de risco, né, sempre a incorporação de outras práticas de prevenção também, avaliação clínica e laboratorial de acordo com a necessidade, né, identificar se há necessidade ou não, por alguma toxicidade, interromper a PrEP, né, investigar outras ISTs e manter, tratar IST se tiver algum IST. A gente tem que lembrar que a PrEP, ela é a prevenção, né, do HIV, mas ela também é essa oportunidade da gente estar descobrindo outras ISTs, porque é uma população que é mais exposta a outros ISTs, né, que é a população que não usa preservativo nas suas relações sexuais. Então, a prescrição da PrEP. Agora a gente vai para um passo a passo aqui. A PrEP, oferecida pelo Ministério da Saúde, a gente fala dessa PrEP, tá certo? Dessa que é oferecida pelo Ministério da Saúde, né? O FDA americano acabou de aprovar, né, um outro medicamento para PrEP que é injetável, né? Então você faz com um ciclo maior, né? Tem menos problema de adesão, né? Mas ele tem sido aprovado agora pelo FDA americano, né? Então não é a nossa prática ainda. Então, a PrEP oferecida pelo Ministério é uma associação de dois antirretrovirais em um comprimido único, né? Então, deve ser sempre orientado um comprimido via oral diariamente, não a necessidade de uma hora certa, mas se recomenda um turno específico que ajude a lembrar. Então, ou a pessoa faz isso logo de manhã, ou faz à noite, né? Mas que tenha uma rotina, seja um horário que seja fácil de lembrar, né? Não precisa ter aquela exatidão, esqueci 2 horas, 3 horas afastado. Não, ele toma do mesmo jeito. E lembrar de uma coisa, que a PrEP, para atingir sua eficácia máxima, né, ela precisa de 7 dias contínuo, né? Então, nesse período, até você ter essa ação, é importante, se for ter relações sexuais desprotegidas, estar utilizando outros métodos também, né? Utilizar método de barreira, então, por 7 dias. A gente vai falar de uma exceção aí que tem sido muito discutida pelo Ministério e que está sendo incorporada agora ao plano, mas é de ter 7 dias. Lembrando que a gente tem duas situações. A concentração na mucosa anal, né? Então, ela precisa aí de pelo menos, né, ela precisa de um período menor, então, de 5 a 7 dias. Então, a gente estabelece 7 dias. E a concentração vaginal, isso demora um pouco mais. Então, há necessidade de pelo menos uso por 20 dias regular, né? Então, isso é importante a gente entender, porque durante esse período há necessidade que se utilize outros métodos de proteção. E também devemos explicar que 5 dias contínuos sem usar PrEP, né, o usuário não vai estar mais protegido,
né? Então, se houver uma exposição desprotegida nesse período, deve ser orientado a procurar, né, a fazer testes para HIV e fazer a PrEP, se for indicação, né, se estiver no período certo da PrEP, ou reiniciar a PrEP depois de fazer os testes. É fundamental que a gente explique que a PrEP só é eficaz contra o HIV, né? Que para as outras ISTs a gente precisa indicar o uso de preservativo, né? Sugerir formas de aumentar a adesão à PrEP, colocar alarme no celular, porta-comprimido, fazer a rotina diária que você tem um jeito ali, tome sempre naquele momento, junto com as vitaminas, né? Orientar a procurar o serviço de saúde caso desenvolva algum efeito adverso, né? Principalmente os inesperados, que não são controláveis com sintomáticos, e potenciais efeitos colaterais, né? O principal é a síndrome do início do tratamento. Então, no início do tratamento, principalmente no primeiro mês, é mais comum esses sintomas gastrointestinais, como náusea, flatulência, diarreia, dor abdominal e vômitos, além de dor de cabeça, prurido, né? E, em geral, eles são leves e autolimitados, né? Podem ser prescritos sintomáticos sem problema nenhum. Então, é importante entender que no começo do tratamento, mas que depois a tendência é que esses efeitos eles desapareçam. É importante que a gente fale sobre sinais de infecção aguda pelo HIV, né, e como suspeitar dele, quer dizer, paciente que começa a ter febre. A gente tem que lembrar que a gente está falando de um paciente que tem uma alta exposição, ou que pode ter uma alta exposição ao HIV. Então é importante que, né, se essa pessoa apresenta os sinais de infecção ativa, que ela volte, né, infecção aguda, que ela volte ao serviço de saúde. Né? E, fundamental, orientar não compartilhar PrEP e suas razões. Por que não compartilhar PrEP? Um dos motivos é porque para compartilhar PrEP, para usar PrEP, você precisa ser avaliado pelo serviço, precisa fazer um exame de HIV, né? Precisa ter um acompanhamento clínico. E a dispensa da PrEP ela é individualizada. Então, se você divide a sua PrEP, quando você for buscar, a sua PrEP vai acabar antes do tempo, então você vai estar desprotegido e você não vai conseguir pegar uma nova receita de PrEP. Lembrar que a PrEP deve ser fornecida dentro do pacote de serviços de prevenção, incluindo a testagem, o gerenciamento das ISTs, aconselhamento de redução de risco, uso de preservativo, mulheres, uso de anticoncepcionais, né? Então, a gente tem um pacote inteiro aí na prevenção. Então, a PrEP, né, um comprimidozinho azul aí, né, dose única fixa combinada, né, e uso contínuo. Existe impresso específico, a gente vai ver aqui o impresso específico de prescrição, onde já vem com o tenofovir e a citabactin. Ó, primeira dispensação, 30 dias para avaliar a adesão. As outras dispensações, até 90 dias. Então, pode ser até 90 dias. O que significa isso? Pode ser que, por algum motivo, você não queira liberar mais 90 dias, ou a pessoa não queira, não acha que vai usar mais 3 meses o medicamento, né? Vai ter um uso, então não vai liberar mais. Pode ser que, apesar de você prescrever 90 dias, a unidade de dispensação só libere 30 naquela entrega, porque pode ser que o estoque dela esteja sendo readequado ali, principalmente nesse momento que a gente está expandindo. Então, você prescreve para 90, ele vai pegar 30, no outro mês ele pega 30, e mais 30 até completar os 90 dias. Um fato, eu acho que isso talvez complique um pouquinho a vida da gente hoje aqui, nessa conversa, mas é que tem sido discutido, né, e já há essa recomendação no protocolo, a OMS já recomenda desde 2019, que é uma dose de ataque para homens que fazem sexo com homens. Né? Então, essa dose de ataque seria o quê?
Com esse objetivo de diminuir o número de doses diárias necessárias para atingir esse nível protetor na mucosa anal, né, o PCDT vai passar a adotar, assim, ele não está publicado ainda, né, ele está ainda em avaliação, né, a Conitec já aprovou, mas ele ainda está em consulta. Mas ele vai passar a adotar, né, no início, uma dose de ataque, né, no primeiro dia, né, quando se tomará 2 comprimidos no primeiro dia, seguido depois de um comprimido diário. Então, essa dose de ataque é só 2 comprimidos no primeiro dia, né? Essa com essa intenção de você aumentar a eficácia, principalmente numa população de HSH, quando se tem uma exposição maior, e aí você consegue ter um tempo menor de ação. Nessa posologia de dose de ataque, o indivíduo apresenta altos níveis protetores do medicamento na mucosa anal no mesmo dia, desde que os 2 comprimidos sejam tomados até 2 horas antes da relação sexual. Então, há uma tendência de talvez isso passar a ser uma indicação mais universal para HSH, mas aí principalmente para a população que tem uma vida sexual, uma exposição bem maior. Então, esses estudos desde 2019 da OMS trazem esse forte indício, né? Então, é o que chama de 2 mais 1 mais 1. Então, você utiliza 2 tomadas e depois 2 horas antes, e depois faz a sequência da tomada diária. Só lembrando, né, da infecção aguda pelo HIV, é uma infecção que pode trazer sintomas gerais, então pode parecer uma mononucleose infecciosa, pode trazer mal-estar, febre, exantema. Então é importante que a gente lembre da infecção aguda na população sexualmente ativa, não só na que faz PrEP, mas na população em geral. Às vezes a gente detecta isso, mas acha que é uma virose só, não investiga a infecção pelo HIV. Então, é fundamental que a gente avalie esse risco, porque quanto mais cedo descobrir a infecção pelo HIV, melhor o prognóstico do indivíduo. O exame lá, um dos motivos que fazia com que a PrEP fosse concentrada em alguns serviços era a complexidade, a falta de conhecimento mesmo. Então, os antirretrovirais, classicamente, eles têm aquela história de ser tóxicos, né? Então, tenofovir pode trazer toxicidade renal, os antirretrovirais trazem toxicidade hepática, né? Então, nesse novo PCDT, tira-se essa recomendação, né, de você estar precisando ter exames prévios, né, para todo mundo para poder iniciar a terapia. Você pode solicitá-los? Pode, no controle das pessoas e considerando algumas situações, né? Então, permanece a indicação do monitoramento da função renal, né, mas em pessoas quando elas apresentam alguma comorbidade, ou são usuários, né, que já têm 50 anos ou mais, ou já têm fatores de risco para doença renal, como hipertensão, diabetes, né? Então, pessoas que já têm alguma alteração renal são pessoas que precisam ser melhor investigadas se há uma lesão renal que impossibilite a utilização da PrEP. Mas a grande parte da nossa população alvo é uma população jovem, né, e que não tem problemas renais e hepáticos. Os efeitos adversos a gente já falou, né? A maioria tende a desaparecer após os primeiros meses de uso. O tenofovir era outra coisa, né? Classicamente, ele está muito associado a uma diminuição da densidade óssea, mas os estudos com PrEP mostraram que isso não é significativo, então não há indicação nenhuma, né, de estar fazendo densitometria nos pacientes, acompanhando isso, né? A não ser que haja queixa, a não ser em pacientes idosos. E a PrEP ela não está indicada a um aumento de eventos adversos ou da resistência aos medicamentos, né? Então, o uso da PrEP nas pessoas HIV negativas não está associado à resistência a medicamento. E lembrar disso, né? Eu já tinha falado, mas na PrEP você evitará o HIV e diagnosticará IST, porque essa pessoa estará voltando pelo menos de 3 em 3 meses na sua unidade de saúde, e aí será uma nova oportunidade de falar sobre prevenção, falar sobre outros métodos, falar sobre adesão
e testar as ISTs e diagnosticar ISTs. Essa tabela ficou ruim, mas ela simplifica um pouco esse atendimento, né? O que diz, na primeira consulta é testar HIV, testar as outras ISTs, identificar se não existe infecção, né? E fazer sorologia de hepatite, de sífilis, de hepatite B, C, né? E observar se aquela pessoa tem comorbidade que justifique você fazer exames, né, laboratoriais para iniciar a terapia. Outras informações clínicas relevantes é que, apesar de não conter, né, na ficha, os exames de monitoramento, eles são importantes para as outras STs. É porque antes tinha uma ficha, vocês não trabalharam com isso, mas tinha uma ficha que era uma ficha bem complexa de atendimento. Então, o médico tinha que preencher o resultado de todos os exames, a data de cada exame que realizou, né, para poder ser aprovada a liberação. Hoje, não. A ficha é uma ficha simplificada, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Está terminando já. Então, a gente vai ver a ficha. Essa ficha ela é simplificada, não precisa preencher tudo, mas no prontuário deve estar todas as informações registradas sobre o paciente, sobre a prescrição, né, e sobre esse monitoramento. Então, essas atualizações da PrEP no Brasil, né, o profissional da assistência, quem pode prescrever PrEP hoje no Brasil? Né? De maneira geral, os médicos do serviço público, seja do sistema assistencial que a gente tem de atenção primária, seja de ambulatórios especializados, seja das unidades de PrEP, né? Seja dos CTAs, né? Enfermeiros, o Corém, o COFEM autoriza mediante protocolos, então cada estado, cada local vai identificar quais são os locais onde o enfermeiro pode ser um prescritor também, e a gente vai ter as fichas, que elas são online, e que elas devem ser preenchidas. Então, no primeiro atendimento, eu tenho que preencher uma ficha de cadastro e a ficha de atendimento. Eu tenho que imprimir, carimbar, né, e entregar para o paciente, junto com o exame. Se for teleatendimento, tem que ter uma assinatura digital com certificado. Essas fichas, né, ali está o site, ali onde a gente adquire, né, a gente está passando todo um protocolo depois para todos que estão participando e para as outras turmas também que vão estar entrando. Mas elas estão disponíveis, né, nesse site aqui, no azt.ais.gov.br, onde tem Ciclone PrEP resumida. É resumida por quê? Porque essas fichas antes elas eram bem prolongadas, né, bem longas, como eu falei. Então, a ficha de cadastro. Então, a ficha de cadastro está disponível lá no site. Ela tem duas versões. Uma versão editável e outra versão você imprime e escreve à mão. Na editável, você pode digitar, imprimir já com tudo digitado, né, com as informações todas, e carimbar depois que imprime. Na mão, não, você vai preencher toda a mão. Importante, o preenchimento completo das fichas. Né? Então, lembrar que tem questões que são fundamentais. O CPF do usuário é obrigatório, né? O número do cartão do SUS, o número do prontuário da unidade de saúde e a identificação preferencial do indivíduo, se é o nome civil ou se o nome social. Então, é fundamental marcar, né? Preencher o nome completo, sem abreviaturas, né? Sem abreviação, exatamente como está no documento de identidade oficial. E o nome social, né? Para aquela pessoa transexual, travesti, que se identifica e que é socialmente reconhecida, né? Então, a gente vai botar aí o nome social e vai chamá-lo de acordo com o que ele prefere, nome civil ou nome social. O nome da mãe, as pessoas que fizeram mudança de nome, né, os transexuais,
mas que tem documentação com o nome, é o nome que está no registro oficial, né, na identidade oficial. Lembrar de data de nascimento, para estrangeiros o país de nascimento, a nacionalidade, se estrangeiro, se é residente, se é habitante de fronteira, se é não residente, né? Lembrar de preencher todos os itens, unidade federativa, a cidade de nascimento, se é uma pessoa em situação de rua ou não. Atenção para essas informações, se o órgão genital do nascimento é vagina, é pênis ou vagina e pênis, né? Então, todos os itens. O medicamento só é dispensado, isso é importante os farmacêuticos também, que são responsáveis pelas UDMs, estarem cientes. Ele só é dispensado se tudo isso estiver preenchido de forma adequada e legível. Então, sempre lembrar disso, né? Por isso que se trata, né? Se a gente está falando, por isso que as questões vêm muito relacionadas a isso, né? Ao sexo biológico de nascimento, né? E as questões de identidade de gênero e de sexualidade, de orientação sexual. Porque vão vir todas essas questões, né? Além do sexo no nascimento, se qual é a orientação, se é heterossexual, se é homossexual, gay, lésbica, se é bissexual, a identidade de gênero, né? Se é uma mulher cisgênero, se é um homem cisgênero, se é uma mulher transgênero, se é um homem transgênero, se é um travesti, se é um não binário, né? A raça, a cor, a escolaridade, se você faz troca de sexo por objetos, por droga, por moradia ou serviços. Então, veja como as perguntas são feitas, né? Não é apenas se você é profissional do sexo ou não, né? Porque nem todo mundo que recebe dinheiro ou favores é um profissional do sexo. E se nos últimos 3 meses você usou álcool e outras drogas, né? E aí, endereço, bairro, cidade de residência, e-mail, né? Então, tudo isso precisa ser preenchido, né? A pessoa que está fazendo o PrEP, ela precisa ter todas as informações. Esse é um formulário simplificado de cadastro. O médico tem que assinar e o profissional também assina. Então, essa é a ficha de cadastro, que tem essas informações. São informações pequenas, mas são informações fundamentais para avaliação da PrEP. Além disso, temos a ficha de atendimento. Então, na primeira consulta, precisa preencher as duas fichas. A ficha de atendimento também está disponível lá no site. Ela tem a forma editável e a forma que você imprime e escreve à mão. Na ficha de atendimento da PrEP, mesmo que a gente tenha preenchido tudo aquilo na primeira ficha lá, a gente tem que preencher tudo outra vez aqui, porque nas outras consultas a gente só vai preencher a ficha de atendimento. Essa ficha de atendimento, ela vai ficar, a gente vai preencher em toda a consulta. Então, CPF, vamos repetir o cartão do SUS, o prontuário, a identificação, né, se é nome civil, o nome social, o nome completo, nome social, para aquela situação, né? Nome completo da mãe. Quando não tem nome da mãe, pode ser nome completo do pai. Mas geralmente, né, é mais comum que você tenha o nome completo da mãe. Data de nascimento e o exame realizado. Então, o exame de HIV. Lembrando que autoteste só naquela ocasião onde você tem teleconsulta, você vê a execução e você lauda para o paciente, você faz um laudo e carimba. Teste rápido, se foi sorologia, se foi reagente ou não reagente, quer dizer, se foi reagente, não tem indicação de PrEP. Não reagente e a data do resultado do exame. A data, na realidade, da realização, né? Aquela data que você fez o exame. Se tem planejamento reprodutivo, se está gestante, se faz algum estudo de vacina, né? A gente aqui isso não é habitual, mas alguns locais têm estudos de vacina para o HIV. E qual foi o serviço de atendimento? Se foi a atenção primária, se foi o CTA ou se foi o serviço especializado. Pois são os 3 serviços que poderão começar a fazer o acompanhamento e a prescrição da pessoa com PrEP.
Então, nos últimos 30 dias, aproximadamente, quantos comprimidos de PrEP você deixou de tomar? Então, essa é a informação que tem que estar aqui na ficha de atendimento. E nas vezes que você deixou de tomar, pode ser zero também, né? O que é que motivou a deixar de tomar? E aí você vai fazer a prescrição da PrEP. Na primeira consulta para 30 dias e nas próximas podem ser para 90 dias. 120 dias entra, que são momentos de exceção. Por exemplo, na pandemia, a gente ampliou essa distribuição, mas 90 dias é o período. Ou o paciente vai viajar por algum motivo. Então, são exceções. Então, a gente vai prescrever a primeira consulta para 30 dias e nas outras para 90 dias. Ah, mas o usuário ele só quer tomar 60 dias. Então, a gente vai dispensar só para 60 dias, porque ele está com um plano, vai para um carnaval, vai para um evento, vai pegar um cruzeiro, né? Vai querer, vai viajar, né? E quer se expor. Então, ele vai usar menos tempo. E a origem do acompanhamento médico. Se é público, né, que é o nosso caso aqui, mas a gente já bota privado aqui, porque essa prescrição ela também vai estar indo, né? Ela está começando a partir de janeiro também para o privado aqui para a gente. E o autoteste para entregar para pares sexuais. Então, a gente pode colocar aqui para quantos autotestes a gente quer que entregue, que a UDM entregue para aquele usuário ali, para ele entregar para os parceiros sexuais. Se a gente quer, pode ser de 0 a 5. Tudo isso a gente tem que marcar. E quem é o prescritor, né? CRM e assinatura. E, porém, nos serviços onde o enfermeiro também é prescritor. A, a farmácia ela vai fazer aqui a dispensação. Se for dispensação para 30 dias, vai colocar, de repente ele pode estar prescrito para 90 dias, mas ficar dispensando de 30 em 30, porque não tem medicamento suficiente, porque está esperando chegar medicamento ainda para repor seu estoque. Então, o paciente em acompanhamento, ele tem também lá a ficha, né? Como eu já falei, está disponível no site ali. Então, tem que usar essa ficha. Não vale prescrição fora essa ficha daqui, né? Aqui em Sergipe, a gente entrou nessa discussão já tem desde setembro, né? A gente começou a discutir. Só que qual é o grande problema que a gente tem? A gente tem só um serviço, né? Que é o SAI, que é o Serviço de Atenção Especializada, que fica no Semasc Campos, que faz o atendimento e a distribuição de medicamentos para as pessoas que vivem com HIV, mesmo quem trata em serviço privado ou em outro serviço pega medicamento lá, e o HU, que também faz acompanhamento de pessoas HIV positivas, mas que é um ambulatório específico de PrEP, quando ele foi implantado no modelo antigo. Então, houve uma discussão, né, com 10 municípios, os maiores, os que têm a maior carga de HIV, e nesses, né, foram criados UDMs, que são unidades dispensadoras de medicamento. Então, essas unidades elas foram selecionadas, foram treinadas e vão começar agora a receber o medicamento, para que a partir de dia 3 de janeiro já consigam estar dispensando partindo dessas prescrições. Lembrando que a UDM, na primeira dispensa, ela vai verificar a validade de até 7 dias do teste de HIV. Então, tem que estar lá o teste com a validade, com o laudo, né, do dia que foi realizado. A UDM vai digitar esse cadastro da ficha de atendimento e a ficha de atendimento e vai dispensar a PrEP. Nas dispensas subsequentes, vai verificar se o exame foi realizado até 7 dias, vai digitar a ficha de atendimento e vai dispensar a PrEP. Então, a UDM vai ter essa função. A dispensação da PrEP ela é online, né? Ela precisa ser online porque é um cadastro único no país. Então, se o paciente ele muda de local, ele é migrado pelo sistema, né, na UDM para poder pegar uma dispensação. Sempre, e também para sempre verificar se ele não teve dispensação, né, nos últimos ou 30 dias para a primeira dispensação ou 90 dias, porque o paciente não pode ficar pegando
PrEPs, se ele já tirou naquele período. Então, a gente tem uma relação de UDMs aqui, os municípios selecionados, além de Aracaju, né, que tem o Semasqueira Campus, onde fica a UDM, né, foram implantados, né, UDM em Canidé, em Estância, em Itabaiana, em Lagarto, em Glória, em Nossa Senhora do Socorro, em Propriá, em Tobias Barreto e São Cristóvão. Esses números, essas informações aqui, né, eles estão sendo preparados em uma nota técnica do programa estadual, né, que vai estar repassando para todos os profissionais de saúde, para todos os serviços de saúde, e estará também na nossa página da Secretaria de Estado da Saúde, para que os usuários saibam também quem é a sua UDM de referência. Só para a gente lembrar que agora o fluxo da PrEP na atenção primária, que é o nosso caso aqui, eu faço a ficha de cadastro, a ficha de atendimento, que estão disponibilizadas lá no site, né? O prescritor ele não precisa de nenhuma senha para acessar o sistema. Essas fichas preenchidas e carimbadas são entregues junto ao exame de HIV ao usuário, né? O usuário vai para a UDM vai inserir essas fichas no sistema, né, de medicamento e logística de medicamentos do HIV, e se os dados estiverem todos corretos, haverá a dispensa da PrEP. Se não tiver correto, se o exame tiver vencido, volta para a unidade de atendimento. Por isso é de responsabilidade do profissional o preenchimento adequado de todas as fichas. Então, a gente tem esse plano de expansão, que faz parte de um plano nacional, né, mas o nosso plano de expansão aqui é, além da atenção primária, né, a gente ampliar os pontos de atenção, né, a gente está discutindo aqui com a ampliação para os CTAs também, onde a gente possa ter outros prescritores, como os enfermeiros dos CTAs. A possibilidade, né, na realidade, o Ministério já mandou um ofício e está tendo uma discussão agora paralela também da implantação da PrEP no sistema suplementar, né, e privado. Essa simplificação das fichas de atendimento, né, é fundamental. Vocês estão conhecendo a versão pequena, mas a versão maior era um dia só para a gente falar de ficha. E a gente vai ter várias atualizações. Hoje foi só uma introdução, ficou muito assunto, né, muita coisa para a gente falar, mas a gente já tem no nosso calendário, né, a partir de janeiro, várias discussões sobre o cuidado integral à pessoa vivendo com HIV e ao programa de HIV no, no estado de Sergipe, né? Como melhorar o acesso, a prevenção, né? Uma prevenção mais democrática, né? Que todas as pessoas possam acessar, que os profissionais de saúde saibam do que estão falando, defendam, né? Eu nem fiz muita defesa aqui da PrEP, eu sei que isso às vezes gera mais na discussão e nas dúvidas que os profissionais têm, né? Quanto à questão se a PrEP é efetiva ou não. Eu acho que eu vou encerrar por aqui.